Meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre um tema ou um assunto relacionado com a psicologia. Nós vamos falar um pouquinho sobre o sofrimento. Como o sofrimento ele é visto de forma clínica e como o sofrimento como você pode de certa forma mensurar, né, o sofrimento emocional. Depois eu vou explicar aqui a dinâmica desses dois gráficos, né? Nós temos um gráfico aqui e nós temos aqui uma representação gráfica das áreas, né, que o sofrimento atinge na vida do ser humano. Não tem como a gente tratar de forma profunda, né, esse tema. Eu quero tratar aqui de forma sucinta e fazer algumas comparações, né? Eu quero fazer duas comparações bíblicas, usar dois exemplos bíblicos. Tem vários, talvez eu cite eles no meio do processo, né? Só não vou ter tempo para procurar as referências para não para não prolongar o período do vídeo, né? Mas eu vou tentar trabalhar de uma forma sucinta. Lembrando que isso daqui está em francês, esse primeiro gráfico aqui. Eu não sou perito em francês, acredito que é francês, né, isso daqui. Eu peguei esse gráfico na internet, e esse gráfico ali é esse mesmo gráfico aqui, ó. Esse primeiro gráfico aqui. E a segunda representação gráfica é essa daqui, ó. Essa representação gráfica. Deixa eu dar uma paradinha para ver se os irmãos conseguem ver com clareza, com nitidez, o gráfico. Depois esbarrei aqui, perigoso da câmera balançar. Enfim, vamos lá. Então nós vamos trabalhar um pouquinho sobre a questão do sofrimento. Hoje nós vamos entender como dimensionar, ou pelo menos tentar dimensionar ou mensurar, de certa forma, o sofrimento. Lembrando que todos os dados que eu peguei aqui são a título de informação, de esclarecimento, e para a gente ter um norte, ter uma baliza para a gente trabalhar dentro dessa temática. À medida que os irmãos forem interagindo, né, nos vídeos, a gente vai alargando e vai trabalhando com esses assuntos de forma mais profunda. A gente vai trabalhando com isso daqui de uma forma mais específica, né? Ou a gente vai ampliar e vai trabalhar de uma forma mais, como eu vou dizer, mais expandida. Seria essa mesma palavra, né? Não tem como eu pegar o conteúdo que eu estudei em psicologia, dentro desses três materiais aqui, e a gente vir aqui e tratar de todos os assuntos. É quase que impossível, principalmente no espaço que a gente tem para falar nos vídeos. Isso, eu estou aqui do lado da minha biblioteca está aqui do lado, né? E eu separei esse espaço aqui para a gente trabalhar com essa temática, certo? Então, meus irmãos, primeiro nós vamos fazer algumas ponderações. A primeira ponderação que eu quero fazer nessa noite é a respeito do sofrimento, né, em meio à humanidade. Nós sabemos que toda sorte de sofrimento foi introduzida na humanidade por meio da queda de Adão, por meio do pecado de Adão. E com isso atinge toda a esfera, toda a natureza humana, né, por causa do pecado. E juntamente com isso, nós temos a fala. Eu não vou tratar aqui sobre depravação total, isso aqui não é uma aula de soteriologia, nós estamos falando de assuntos relacionados à psicologia. Só que, ponderando juntamente com isso, eu quero trazer aqui o que Jesus disse acerca do sofrimento. Jesus ele disse, tende bom ânimo, né? No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Bom, vamos lá. Aí tem alguns pregadores, alguns pastores que acrescentam, e vós vencereis, como se Jesus tivesse dito ou enfatizado isso, né? Só que Jesus não disse que vós vencereis.
Isso seria um acréscimo grosseiro, né? Seria uma inferência muito grande dizer que Jesus disse isso. Porém, nós temos alguns parâmetros bíblicos que nos fazem, que nos levam a pensar a respeito do que Jesus disse. Jesus disse assim: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Aí nós encontramos nas cartas de Paulo falando, né, da seguinte maneira: quando Paulo estava prestes a morrer, ele vai dizer: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Ou seja, como cristão, Paulo estava dando um grande exemplo de uma pessoa que viveu a sua vida, batalhou em prol do Evangelho e que no fim da sua carreira, Paulo, ele diz, né, ele tem a audácia, ele tem a coragem, ele tem a intrepidez de dizer que ele guardou a fé, ou seja, eu venci, eu consegui vencer. Seria, trocando 6 por meia dúzia, seria mais ou menos isso que Paulo estava dizendo. Bom, vamos lá. Então nós entendemos que Paulo, ele vence as aflições deste mundo. Lembra-se de quantas aflições que Paulo passou? Em uma de suas cartas, Paulo vai dizer que sofreu naufrágio, sofreu açoite, sofreu vários percalços durante a sua caminhada, durante a sua jornada, até ele chegar, né, nesse estágio onde ele vai confortar a igreja acerca da sua partida e vai dizer que guardou a fé. O que nos conforta é saber que Paulo, ele vai dizer, né, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Ou seja, se Jesus, ele vence as aflições desse mundo, Paulo disse, né, que ele também venceu, que ele guardou a fé e faz um convite para que nós, de certa forma, né, consigamos romper, né, na nossa caminhada ou na nossa jornada cristã. Então vamos lá. Feito essas ponderações, nós vamos trabalhar dentro desse tema, né, do sofrimento. Aqui está escrito assim: eu não sou nenhum perito em francês, me perdoem se eu errar. Eu consigo mais ou menos entender o que está aqui porque eu estudei o caso, estudei esse fato em específico, onde no contexto em que está inserido esse gráfico, eu vou explicar para os irmãos a origem disso daqui e vou mostrar por que é que eu peguei isso daqui como exemplo, né? Então aqui está dizendo assim, ó, le positionnement du salarié et l'espace déduit. Acho que é isso mesmo. O posicionamento do trabalhador e as fases do luto. Se eu não me engano, é isso que está escrito aqui. É esse mesmo gráfico aqui, ó. Nesse gráfico, nós conseguimos ver, isso foi um estudo feito, né, de uma reportagem onde o canal SIC de Portugal, ele fez uma matéria a respeito da France Telecom. Eu não vou entrar em detalhe, minha questão aqui não é expor a France Telecom, nem as mudanças que ocorreram na gestão, não é nada disso. Eu só peguei aqui esse gráfico porque ele, de certa forma, ilustra ou traz uma boa... a gente consegue fazer uma boa explanação, né? A gente consegue elucidar essa questão do sofrimento utilizando-se uma parte, né, um bocado, se utilizando deste gráfico. Então, nesse gráfico, né, nós temos aqui dois eixos. Aqui nós temos esse eixo na vertical, né, representando a energia, aqui energia positiva e energia negativa. Fique tranquilo, meus irmãos, isso aqui não tem nada de misticismo, vocês vão entender no decorrer da nossa avaliação. Os irmãos vão entender, né, a respeito dessa questão da energia positiva e da energia negativa. E, juntamente com isso, nós temos aqui
o eixo que representa a satisfação, né? Nesse quadrante aqui nós temos a satisfação positiva aqui, ó. Nesse quadrante aqui nós temos a satisfação positiva e aqui a satisfação negativa. E nós temos o eixo da energia positiva na vertical e energia negativa na horizontal, satisfação negativa, satisfação positiva. Esse gráfico, a princípio, ele representava uma pessoa que recebe um anúncio de demissão. Isso aqui vou usar por alto, né? Mais ou menos como é que foi trabalhado a dinâmica deste gráfico, e nós vamos entender a respeito um pouco do sofrimento, a questão do sofrimento. Então, dentro da energia positiva, nós temos, partindo aqui da origem, né, deste gráfico, que é a partir do ponto zero, da origem, nós temos, aqui seria o equivalente a um anúncio. Eu estudei outras, como se fosse um anúncio de demissão, né, de um trabalhador. Então nós vamos trabalhar com esse conceito, a demissão de um trabalhador, mas poderia ser qualquer coisa, poderia ser a perda de um ente querido, uma mudança de cidade, uma mudança de emprego, poderia ser qualquer perca, qualquer tipo de sentimento de perca ou qualquer tipo de sentimento de dor. Então, a partir do momento que a pessoa ela recebe o anúncio, ela entra, né, em um estágio, aqui está, refuso de compreender, ou seja, dificuldade ou recusa em compreender. Aí aqui está, né, incompreensão e negação, né, após a pessoa receber uma notícia chocante, né, aquela notícia impactante aqui na origem dos sentimentos, né, entre a energia negativa, positiva, situação negativa e positiva, a pessoa recebe o anúncio, ou seja, até que estava tudo normal, e a pessoa entra num estado de dificuldade, né, de compreensão, ou recusa de compreensão, ou incompreensão. E aqui, partindo para o eixo da satisfação negativa, a negação. Esse estágio de negação aqui, isso aqui acontece muito na vida das pessoas quando elas tentam, por exemplo, fazer uma compensação pessoal, né, dentro de uma notícia ou de algo que vai abalar a estrutura daquela pessoa. Então, um dos mecanismos de defesa psicológica dessa pessoa é fazer uma negação. Eu não vou usar exemplo aqui não, porque os exemplos são bem negativos mesmo. Então, vou poupar os irmãos desse exemplo negativo aí. Vamos lá. O exemplo que eu vou usar aqui é a dispensa do trabalhador, né? Mas tem vários exemplos que nós poderíamos usar aqui. Após a pessoa passar por esse período, por esse estágio de incompreensão ou de negação, a pessoa ela entra no estágio de resistência, né? Tá aqui, resistência. Dentro da resistência vem a inércia, a argumentação, que provavelmente aqui seria a contra-argumentação, seria uma negociação, a revolta e sabotagem, ou seja, quando a pessoa tenta atrapalhar, quando ela tenta, de alguma forma, reverter aquele processo, né? A gente vê aqui, ó, que a pessoa entra no estágio de resistência, segundo pontinho aqui, ó. Depois vem uma das piores partes, né, que é a decompressão. Para mim, se é que eu entendi bem essa questão da descompressão aqui, ó, é quando a pessoa ela está no ponto, ou quase que no ponto máximo entre a insatisfação negativa, né, a pessoa já recebeu o anúncio, ela entra no estado de incompreensão, resistência, depois ela vai para a parte mais profunda do vale, ou seja, para o máximo das energias negativas, que seria a tristeza e a depressão. Segundo, né, o estudo, algumas pessoas que passam por esse estágio, que eu não vou entrar no mérito aqui da France Telecom, como eu disse, não é o meu mérito tratar um problema que ocorreu na empresa de telecomunicações.
a questão gerenciais e etc. Mas usar isso daqui, ó, que é, de certa forma, implementado hoje em quase que todos os processos gerenciais, onde você trabalha com recurso ou com gestão de pessoas, ou com gestão humana, né? Você trabalha de certa forma com isso. A gente fez um curso na empresa que eu trabalhava, 2 anos aproximadamente, trabalhando com questão de programação neurolinguística, questões administrativas, trabalhando gestão de pessoas e etc. Tinha algo muito parecido com isso aqui, tinha algo muito semelhante, né? Enfim, então, quando se chega nesse estado máximo aqui foi tirado do livro da Elizabeth, se eu não me engano, Kübler-Ross, que era, não lembro se era uma mulher ou um homem, que trabalhava como um profissional que acompanhava pessoas em estado terminal, e essas pessoas, quando chegavam nesse estágio aqui, né, era um dos estágios mais tristes, né? E dentro da depressão, tratando-se aqui da depressão, nós descobrimos que isso é uma coisa muito triste. Quando você vê, por exemplo, pastores que suicidam, pastores que tiram sua própria vida, né? Homens e mulheres que tiram sua própria vida, é porque quando eles chegam nesse ponto aqui, eles não conseguem, aqui no gráfico vai ficar melhor para vocês verem. Quando uma pessoa chega nesse ponto, né, de tristeza, depressão, a pessoa não consegue superar, ou seja, ela não consegue continuar com o processo até ela chegar no final, né, do estágio dessa energia e dessa satisfação negativa. Então a pessoa, muitos acabam achando na morte um ponto de fuga, ou seja, um ponto de escape. Depois que a pessoa passa por esse período, ela vem para um período chamado de resignação, né? Ou seja, seria uma forma de aceitação, né? Seria um processo onde a pessoa ela começa, de certa forma, a tentar buscar o equilíbrio, ou seja, ela já sai da satisfação negativa, da energia negativa. Repare que aqui ainda está no eixo, né, da energia negativa, mas ela ainda não está na satisfação positiva, né? A pessoa está caminhando rumo a essa satisfação. Ainda não, nós não passamos aqui, ó, pelo ponto de origem, por esse ponto aqui, ó, onde essas retas aqui interceptam o eixo da satisfação positiva, mas a pessoa já está subindo em relação à energia negativa, ou seja, se recuperando da tristeza e da depressão. Ou seja, após nesse período a pessoa ela sente, né, aqui colocou um sentimento de nostalgia, ou seja, aquela lembrança ou aquelas lembranças profundas do passado, quando eu era, quando eu fazia, quando eu tinha, quando eu podia. Então a pessoa ela vive, né, um determinado período no passado, porque vem o processo da nostalgia, ou seja, o sentimento, né, de que aquela pessoa vivenciou algum momento que foi bom e a pessoa tem dificuldade de desprender daquele momento no passado para que ela continue caminhando. Lembra-se do que Paulo falou? Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, olhando para o alvo, né? Prossigo, se eu não me engano, olhando para o alvo, buscando o prêmio da soberana vocação. O que Paulo estava dizendo? Que você precisa, de certa forma, se desprender do passado para que você consiga caminhar para o futuro, né? Para que você consiga buscar aquilo que você almeja, no caso aí, a soberana vocação, ou seja, para que Paulo pudesse exercer o seu ministério. Ele precisava esquecer como ele foi zeloso pela lei, como ele aplicou a lei da forma mais dura, ao ponto de a roupa de Estevão ser depositada nos seus pés. Então Paulo ele mostra isso também nas suas epístolas, né? Que a pessoa precisa superar, de certa forma, essa fase, esse sentimento. E depois vem já no eixo das energias positivas e das energias
da satisfação positiva, a integração, né? Ou seja, a pessoa ela vive um período após a nostalgia, ou seja, um pós-nostalgia, quando a pessoa consegue superar, ela já está longe disso daqui, ó, tristeza, depressão, já não atinge mais essa pessoa, não nesse contexto, né, que a pessoa está vivendo, nessa fase que a pessoa está vivendo, mas que a pessoa, de certa forma, ela está pronta para prosseguir na sua vida e buscar novas jornadas, né? Seja na vida sentimental, após uma separação, ou a pessoa consegue retomar a sua vida após um período de luto, né? Após uma perda de um ente querido. A pessoa consegue arrumar um novo emprego em caso de perca de um trabalho, de uma profissão, né? E analisando isso daqui, nós descobrimos que essas dores, né, esse sofrimento, eles são tratados de forma clínica, né, da seguinte maneira. A dor ela é dividida em 4 partes. Esse processo de sofrimento é dividido em 4 partes. Aqui onde a gente colocou eu coloquei, né, algumas coisas que estão relacionadas a cada uma dessas partes, né? Alguns fatos que estão relacionados a alguma dessas partes. Então, a dor total, ou seja, a soma daquilo que o ser humano sente em relação ao sofrimento, ao sentimento de perda. Por exemplo, a gente tratou de um caso de uma perda de emprego, né? Mas são vários fatores que compõem essa questão do sofrimento, né? Ou seja, o que a gente chama de dor total. Por quê? Você tem a parte da dor física, a dor emocional, a dor social e a dor espiritual. Então, isso está, de certa forma, nos mostrando que a dor ela pode ser decomposta, né? Que o sofrimento ele pode ser decomposto nessas 4 áreas. Isso aqui seria uma análise clínica. Por exemplo, no curso de enfermagem a pessoa estuda um pouco disso daqui, né? Como lidar com cada um desses tipos de sofrimento, né? Quando a pessoa identifica em um paciente, por exemplo, se um enfermeiro ou enfermeira antes, né, num tratamento ali, como eu diria, de triagem, né, para encaminhar aquela pessoa para um profissional específico, para um tratamento específico, essa pessoa já vai fazer um pré-atendimento, ou seja, ela já vai trabalhar em algum desses estágios. Por exemplo, na dor física, né, eu coloquei DF representando a dor física. Aqui está dizendo, né, de forma gráfica, em relação de porcentagem, que 65% da dor física é decorrente das doenças, ou seja, de uma doença, ou 5% em relação ao tratamento, ou debilidade geral. Aqui não tem a porcentagem, tem outros fatores. Eu peguei só esses fatores aqui, só para ilustrar, né, como que a dor física ela atinge o ser humano, ou seja por meio de uma doença, seja por meio de um tratamento de uma doença, por uma debilidade ou por uma debilidade geral, ou seja, a pessoa ficou imparcialmente incapacitada ou totalmente incapacitada, e por meio de algo que aconteceu na vida, na área física dessa pessoa, e ela vai passar por esse processo, né, de dor física. A dor ela também pode ser social, né? Por exemplo, uma crise nos relacionamentos, ou uma crise nos laços familiares, problemas financeiros, problemas profissionais, filhos, enfim, são algumas coisas que vão impactar a vida dessa pessoa, né? No meio de forma que isso reflita dentro da sociedade que essa pessoa viva, né? Ou seja, no ambiente de trabalho, né, problemas profissionais com os filhos, por exemplo, uma pessoa que tem filhos envolvido com drogas, crise nos laços familiares, ou seja, uma pessoa que está no processo de separação, a pessoa que está no processo de, ou seja, eu citei alguns exemplos aqui, né? Dor emocional, isolamento, solidão
medo, ansiedade e depressão. Opa! Olha aqui. Então nós temos aqui, ó, dentro da dor emocional, né, a questão do isolamento. Quem na Bíblia passou por isolamento? Nós temos duas pessoas, nós podemos citar dois exemplos. Um deles está aqui, ó, Elias. 1 Reis, capítulo 19, e o verso de número 4. Elias, ele deita, né, a Bíblia vai dizer assim, ó, e ele foi ao deserto, ao caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro e pediu em seu ânimo a morte e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor que meus pais. A Bíblia nos dá a subentender que Elias, ele estava passando por um processo tão difícil, por um processo de uma tristeza tão grande, que ele vai deitar debaixo dessa árvore em seu ânimo, ou seja, mostrando o estado emocional de Elias, que estava negativo, ou seja, a sua energia, né, o seu estado emocional estava na fase negativa, e Elias estava sentindo de uma tristeza profunda. Olha para você ver, nós já identificamos aqui dentro desse gráfico, né, dentro da dor emocional, algumas coisas que Elias passou: isolamento, solidão, medo. Quando Elias ele entra dentro da caverna, Deus diz, pergunta para Elias: o que faz aqui, Elias? Ah, Senhor, só eu fiquei. Alguns acreditam que Elias ele estava sendo prepotente, né? Como se ele fosse uma pessoa exclusivista. Ah, eu orei e fogo caiu do céu. Sim, de certa forma. Só que a gente observa que Elias também teve medo, porque ele vai fugir da presença de Acabe por causa de Jezabel. Espera que o homem que orou, que pediu Deus e Deus mandou fogo do céu, ele sente medo. Medo de Jezabel, dor emocional. A ansiedade, né, que é um mal considerado como um dos males do século XXI, juntamente com a depressão. Elias ele entra dentro da caverna e se encolhe. Ele não quer mais sair. Ele deita debaixo do zimbro e pede a Deus a morte, ou seja, um estado, né, depressivo. Então nós encontramos aqui, ó, dentro da dor emocional, né? É um quadro hoje que é avaliado clinicamente dentro desse eixo aqui, ó. Se a gente dividisse, né, da mesma forma que a gente fez aqui, nós teríamos a dor emocional. E alguns casos podem até se sobrepor. Por exemplo, no caso de a perca de um ente querido, você tem lá a dor emocional, né? Você pode sentir um pouco de solidão, você pode sentir um pouco de medo, ansiedade, depressão, vazio. Já vai aqui para dor espiritual, né? Sentimento de vazio, sentimento de culpa, como se a pessoa pudesse evitar que houvesse a perda do seu ente querido. Enfim, você pode ter uma sobreposição ou mais de uma, né, dos sintomas de dor, né, de como isso é avaliado na vida da pessoa, esse processo de sofrimento. Então, dentro da dor espiritual, nós temos aqui a perda da fé e a religiosidade. Por que a perda da fé? Pessoas que não conseguem mais acreditar, né? Pessoas que não conseguem, eu não estou falando de pessoas que abrem mão, de pessoas que praticam de um ato de apostasia, eu estou falando aqui de pessoas que sofreram decepção, pessoas que passaram por um momento tão grande, de uma tristeza tão grande, né? De um processo pós-traumático, pós-depressivo tão grande que a pessoa já não consegue mais se erguer. Aí entra o processo da empatia, né, da gente se colocar no lugar do outro, que é muito fácil nesse período, né, no momento que a pessoa não consegue crer. Algumas pessoas têm a capacidade de apontar o dedo e, ao invés de ajudar aquela pessoa, eles
acabam atirando pedra e muitas das vezes, ao invés de ajudar o irmão ou de ajudar a recuperar o irmão, acaba matando aquela pessoa, né? Matando espiritualmente, ou seja, ela perde a capacidade de crer. Eu conheço alguns exemplos, como eu disse, são exemplos negativos, eu não vou citar, né? Mas eu acredito que os irmãos entenderam. E a religiosidade, né, também está dentro da dor espiritual. Aí eu não vou entrar em detalhes nisso daqui não, porque daria pano para manga. Eu precisaria de muito mais tempo, eu não sei nem quanto tempo está o vídeo ali. Então, meus irmãos, nós temos aqui nós temos o exemplo de Elias e o outro exemplo que eu separei é o exemplo de Noemi, né? No capítulo 1 de Ruth, do verso 14 ao verso número 22, nós vamos encontrar o retorno de Noemi para sua terra, né? Quando ela sai de Moabe e volta para Israel. Deixa eu só localizar aqui. Deixa eu só localizar aqui. Aqui, ó. Então levantaram a sua voz e tornaram a chorar. E Orfa beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela, pelo que disse: Eis que voltou a tua cunhada ao seu povo e aos seus deuses. Volta tu também após a tua cunhada. Ou seja, Noemi dá um conselho para que Ruth ela volte para a sua família, para as suas origens. E aqui no texto está dizendo que para os seus deuses. E nós conhecemos a história de proselitismo ali. Eu não vou enfocar a questão do proselitismo, onde Ruth vai dizer: o teu Deus é o meu Deus, o teu povo é o meu povo, onde você deitar eu também vou deitar, eu também deitarei, né? Enfim, onde Ruth vai dizer que não seja a morte que separe mim, eu de ti. Enfim, vou pular essa parte do proselitismo, né? Mas, a gente vai focar aqui na questão do sofrimento de Noemi. E disse, porém, Ruth: não me entendes, né? Deixa eu só localizar aqui. Assim, pois, no verso 19, foram ambas até que chegaram a Belém, e sucedeu que, entrando elas em Belém, toda a cidade se comoveu por causa delas, e dizia: não é esta Noemi? Aí ela vai dizer: porém lhes dizia: não me chames Noemi, chame-me de Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Ou seja, Noemi, ela estava dizendo que ela estava num estado de sofrimento, né, de angústia. Por quê? Ela saiu com seu marido e com seus 2 filhos em busca de novas oportunidades, né, em uma terra estrangeira, e agora ela volta, ela retorna para sua terra, sem os seus 2 filhos e sem o seu marido, somente com a companhia, né, da sua nora, ou seja, somente com a companhia de Ruth. E ela pede, né, para eles não dizer ou não chamar ela de Noemi. Não me chamem, né, de Noemi, me chamem de Mara, né? Mar, do hebraico, amargo, amargura. Então, nós encontramos aqui pessoas, né, dentro da Bíblia, e são vários exemplos. Nós temos lá Jó, nós temos o exemplo de Pedro, quando ele nega Jesus, daria para a gente avaliar, né? Nós temos o exemplo de Davi, quando ele comete aquele pecado com Batseba. Nós temos algumas questões ali, né, quando seu filho ele vai morrer. Nós temos o fato quando Davi ele se ergue, ele se levanta, ele toma a sua vida novamente. Nós temos quando o filho de Davi morre, Joabe, quando Joabe morre, eu acho, se não me engano, Joabe, né? Aí Davi ele entra dentro de um quarto, se tranca, não quer falar com ninguém, não quer falar com o povo. O rei ele deixa um pouco os seus afazeres e entra num estado de tristeza profunda. Ou seja, nós temos vários exemplos na Bíblia que nos mostram essa questão do sofrimento. Agora, o importante, meus queridos e amados irmãos, não é se a gente vai passar pelo sofrimento. Como Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. O nosso foco é fazer como Paulo, né? Esquecer das coisas que para trás ficam,
olhar para o alvo, prosseguir, buscando o prêmio da soberana vocação que está em Cristo e também seguir o exemplo de Paulo, né? Ser imitador de Paulo como ele foi de Cristo e no final da nossa carreira podermos agradecer a Deus assim como Paulo o fez, né? Quando ele disse: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. E que Deus abençoe os irmãos, me perdoem aí pelo vídeo longo, né? Espero ter conseguido passar para os irmãos alguma coisa dentro disso daqui, né? Dentro da proposta do vídeo, que era falar um pouquinho do sofrimento e como lidar com o sofrimento, as áreas em que o sofrimento atinge e a nossa postura como cristão diante do sofrimento. Que Deus abençoe os irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo e até os próximos vídeos.